Estamos iniciando mais um programa, A Porta da Graça, programa produzido pela Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde. E convidamos você para estar conosco nos próximos minutos, porque certamente temos uma palavra especial para a tua vida. Eu não sei o que você está precisando, mas você precisa de um milagre. Levante sua mão, assentado mesmo. E nós vamos orar e você logo em seguida nós vamos dizer de novo: hoje o meu milagre. Você vai profetizar pela tua fé, pelo teu coração. Querido Deus, a nossa mão está levantada, porque hoje o nosso milagre vai chegar. Hoje, Senhor, vamos crer e não vamos duvidar. Tu conheces o milagre que os teus filhos precisam hoje, e eu creio no milagre, eu creio na bênção, e eu te peço, meu Pai Celestial, que tu estejas ouvindo a oração e o pedido dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em Mateus, nós vemos aqui Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mesmo que fossem 10 ou 20, já seria um milagre de Deus. Não é porque eram 5.000 homens, mais mulheres e crianças, deve ter vindo mais umas 30.000 aí, né? Porque mulher e criança sempre aumenta, tem mais fé do que os homens, né? Então só tinha alguns homens ali. Mas dentro desta passagem, nós vemos que começa dizendo que Jesus, ouvindo isto o quê? Jesus, na verdade, ouviu a notícia de que João Batista estava morto. E certamente Jesus se retirou para talvez chorar, ou entristeceu-se pela notícia e se retirou para pensar, porque certamente Jesus sabia que o plano de Deus estava seguindo. Ele sabia que era o tempo do seu ministério crescer e prosperar. E quando Jesus foi voltando ali para chegar, diz que aquela grande multidão foi seguindo ele pela margem até chegar ali. E esse justamente é uma das revelações. Primeiro, um pouquinho antes de morrer João Batista, Jesus esteve pregando em Nazaré. Se você for olhar no capítulo 13, Jesus esteve pregando em Nazaré. E pregando em Nazaré, diz que ele não fez muitos milagres ali. Ele não fez muitos milagres, sabe por quê? Porque ele era daquela terra. E diz aqui o texto que o profeta não tem honra senão na sua terra. E isso aqui chama a nossa atenção, porque justamente nós muitas vezes, queridos irmãos, somos incrédulos.
Muitas vezes nós ficamos muito olhando para a situação que nos cerca. E por essa razão, muitas vezes vamos para um lugar ou para outro buscar e dizemos assim: ah, mas justo o pastor Júlio vai pregar de novo hoje, né? Não tinha outro pastor. E você então fica pensando, né? Ah, mas esse pastor, será que Deus vai ter um milagre para a minha vida hoje? Ou tem que vir um pastor lá de outro país, né? Quem sabe para pregar a você. O milagre vem do Senhor Jesus. O milagre vem de Deus para a nossa vida. Agora, o que foi que aconteceu? Jesus não operou muitos milagres ali, porque as pessoas ficaram olhando, vendo: ah, mas esse é o Jesus, filho do carpinteiro e tal, já conheço, já ouvi falar. E pensamos que estamos todos os dias ali. Talvez você diz assim: ah, mas eu já venho em vários cultos da igreja. Mas, na sequência, diz que aquela multidão que estava ali, ela estava seguindo Jesus, mesmo que ele ia no barco, eles foram. E então me chama a atenção aqui, porque aquela multidão foi de livre, espontânea vontade atrás de Jesus, porque a sua fé, o seu coração estava colocado e depositado nele. E porque eles estavam confiando, eles foram confiantes, porque, meus queridos irmãos, é a nossa fé que faz mover a mão de Deus em relação a nós. É a nossa fé que mexe com Deus. Quando nós clamamos e pedimos com fé, Ele atende o nosso pedido. Por isso é importante que nós estejamos olhando para Ele e caminhando após Ele e dizendo: eu estou indo para a igreja hoje, mas eu quero ouvir uma palavra de Jesus. E quando nós começamos a declarar: hoje o meu milagre vai acontecer, hoje o meu milagre vai acontecer, não importa quem está pregando, não importa quem vai orar, mas eu estou indo para receber o milagre de Deus, porque Deus tem um milagre para mim, amém? Deus tem um milagre para você. Eu pergunto: será que Deus tem um milagre para você hoje? Tem só para alguns? Será que hoje você consegue se juntar àquela multidão e crer e confiar que Deus tem um milagre para a tua vida? Jesus chegou ali e diz que ele passou todo dia o tempo curando, e curou e fez muitos milagres ali no meio. Embora o relato aqui está falando da multiplicação dos pães, mas ele diz que ele fez muitos milagres, porque aquele povo estava ali, sedento e crendo e confiando que Deus iria fazer alguma coisa pela sua causa. Mas também os discípulos puderam observar que, pelo adiantado da hora, pelo tempo que as pessoas estavam ali, já talvez durante todo o dia, eles disseram: olha, esse povo, imagine, devia ter umas 10.000 pessoas, talvez, esse povo está com fome, vamos despedir eles, para que eles possam ir comer, se alimentar. E Jesus então olha para eles e diz assim: não, vocês mesmos podem dar de comer a eles. E certamente algum, né? Às vezes a gente diz que foi pronto, mas certamente algum incrédulo falou assim: ah, só tem 5 pães, 5 pãezinhos. O que é um cesto de pão para tanta gente como tem aqui hoje, né? O que é um cesto de pão? Mas talvez, se nós formos tirando um pedacinho aqui de cada um, dá para dar um pedacinho para cada um. Não dá? Dá, né? Então, mas o que eram 5 pães apenas para aquela grande multidão? E aqueles discípulos então chegaram até Jesus e disseram isto: só temos 5 pães e 2 peixes. A incredulidade daquela pessoa não conseguia enxergar a possibilidade talvez de Jesus fazer o milagre. Ele não conseguia ver como, com aquilo que ele tinha nas mãos, Deus poderia fazer alguma coisa. Você sabe que muitas vezes nós temos na nossa mão a solução para o nosso problema, mas nós não conseguimos enxergar de que maneira vamos resolver ou solucionar. Quem sabe você, no teu caminhar, ou quem sabe na tua empresa, nos teus negócios, tem uma hora que parece que dá,
né? Todas as portas se fecham, todas as possibilidades, e você pensa, como vou fazer a respeito disso? Talvez você chegue para Deus e diga assim, mas o que eu vou fazer com 5 pães apenas para alimentar essa grande multidão? O que eu vou fazer com apenas isso que eu tenho nas mãos? E Jesus então diz para eles, traga até a mim. E aí essa pessoa traz os pães e coloca nas mãos de Jesus. E todos os nossos problemas, quando nós colocamos nas mãos de Jesus, a coisa muda. Se nós estamos falando neste mês da multiplicação, e olha, meus queridos irmãos, eu vou fazer uma observação aqui, que às vezes a pessoa chega e talvez você pode dizer assim, mas já vem o pastor Júlio com mais uma campanha, com mais um tema, com mais uma situação. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que nós devemos caminhar de fé em fé, de fé em fé. Por isso, todos os dias que eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu me lembro é de Deus na minha vida. E eu digo para Deus, Senhor, que hoje o meu dia seja um dia maravilhoso. Todos os dias eu começo uma campanha na minha vida, dizendo, Senhor, hoje é um novo dia, hoje é um dia de eu orar, hoje é um dia de eu ver pessoas sendo abençoadas. E quando eu tenho, talvez naquele dia, muitas responsabilidades de fazer uma visita, de estar visitando alguém ou fazendo qualquer trabalho para o Senhor, eu já digo, Senhor, onde eu andar e onde eu entrar hoje, que a Tua bênção entre comigo, que a Tua presença esteja comigo. E nós precisamos fazer isso, queridos irmãos. E é por isto que eu não cesso de dizer e profetizar, esse é o mês da multiplicação, que a multiplicação da bênção venha sobre a tua vida. Eu li um artigo hoje, que eu creio que vou ilustrar aqui agora, antes de nós continuarmos falando da multiplicação. Mas uma determinada pessoa estava caindo num barranco, se agarrou numa raiz de árvore, e ele de repente estava ali pendurado, e ele via para cima, e quando ele chegou e olhou para cima do barranco, tinha um grande urso ali em cima. E ele pensou, eu não posso subir, senão o urso vai me pegar. E ele então não tinha o que fazer, e ele ficou ali agarrado. E ele pensou, eu vou descer esse barranco e vou fugir desse urso. Mas quando ele olha lá embaixo, tinha umas 3 onças, torcendo para ele largar da raiz, né? E só esperando ele cair lá embaixo. E ele disse, não posso descer porque... Você já viu falar daquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas ele estava nessa situação, e ele estava ali pensando, e agora o que eu vou fazer? Se eu subo no barranco está o urso, se eu caio está a onça. Por acaso alguém já passou por isso? Não precisa dizer, né? Mas ele estava naquela situação, e diz que ali naquela situação ele olhou para os lados, e bem do lado dele assim, tinha um pezinho de morango, um morangão bem vermelhinho, bem grande ali, pendurado. E ele olhou para o lado, ele adorava morango. E ele então olhou aquele morango, pegou o morango e comeu, se deliciou, estava madurinho, vermelhinho, bem no ponto. E ele ficou ali comendo o morango, se deliciando. E quem sabe pensando, em alguma hora alguém vai desistir de esperar, ou o urso ou a onça. Ele disse, eu não vou desistir, vou ficar seguro aqui, né? Mas ele ficou comendo o morango. E aquele artigo dizia o seguinte, não deixe de saborear o morango, não deixe de aproveitar esse morango vermelhinho, só porque você está no meio de tantas lutas e dificuldades. E a nossa vida é assim, queridos irmãos.
Porque às vezes nós estamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades, mas nós não aproveitamos saborear o morango que está ali, que é a nossa saúde, a nossa família, quem sabe outras coisas tão boas que estão bem perto de nós, e nós ficamos reclamando por causa do urso e da onça. Uma hora esse problema vai passar, ou o urso vai embora, ou a onça vai embora, mas você não pode perder de comer o morango que está aí pertinho de você. Não adianta ficarmos chorando muitas vezes e com esse choro não percebemos tantas coisas boas que estão à nossa volta. Aquele povo estava ali sentado e veja bem, os discípulos falaram assim: eles estão com fome, Jesus, vamos mandar eles embora. Será que aquele povo queria ir embora, estando ali ouvindo Jesus, recebendo os milagres de Deus? Queridos irmãos, quando nós queremos ser abençoados por Deus, nós não saímos. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e dizem assim: não vou mais nessa igreja, por causa disso ou daquilo. Prefere talvez dar oportunidade para a onça ou para o urso, e deixa de comer o morango, que é a bênção de Deus, aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Hoje nós estamos olhando para esse texto da multiplicação dos pães, e o texto da multiplicação dos pães é um texto de provisão para a nossa vida, e do milagre de Deus, mesmo aonde nós não plantamos. Quantos levaram uma semente semana passada? Você tem olhado para a semente, tem lembrado que você precisa plantar, pela fé, para ver brotar na sua vida. Mas meus queridos irmãos, às vezes nós chegamos em situações que nós dizemos assim: eu não plantei, eu não me cuidei e agora estou nessa situação. Será que Deus não tem uma provisão para você? Será que assim mesmo Deus não opera um milagre na sua vida? Deus pode operar um milagre na sua vida. Aquele povo estava ali, eles não trouxeram lanche, não se preocuparam com comida, não se preocuparam com nada, e eles foram em direção a Deus, e Jesus de repente opera aquele grande milagre e alimenta toda aquela multidão. Eu não sei quantos pães eles comeram, eu só sei que sobraram 12 cestos, e certamente algumas pessoas comeram mais de um pão. Hoje você não vai levar mais de um pão, senão vai faltar, que multiplique na sua mão, né? Mas eles comeram até se fartar ali, ainda sobrou pão para eles se alimentarem, porque, queridos irmãos, o pão é a provisão de Deus nas nossas vidas, e se nós podemos crer, e se nós queremos colocar a nossa fé em ação hoje, nós vamos dizer: a multiplicação dos pães significa a multiplicação na minha vida, daquilo que eu preciso, da provisão, a multiplicação do teu salário, a multiplicação dos teus clientes, dos teus negócios, das tuas vendas. Comece a profetizar isto. Eu quero orar hoje por você e pedir que Deus abençoe as suas metas. Quantos aqui trabalham com meta de vendas aí, que tem uma meta para alcançar? Quantos aqui tem uma meta na sua empresa, nos seus negócios, que você precisa alcançar? Se nós crermos, queridos irmãos, Deus vai multiplicar os nossos clientes, os nossos negócios. E eu não estou falando para vocês de algo que eu não conheço, eu estou falando de algo que eu sei, que o meu Redentor vive, e que Ele é poderoso para fazer na tua vida, porque eu tenho visto aquilo que Deus tem feito. Deus tem provido e abençoado, e até mesmo da onde nós nem esperamos ou imaginamos, de repente Deus manifesta a sua bênção na nossa vida. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de bênção, mas depende da tua fé. Será que você está disposto a colocar nas mãos do Senhor? O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega nas mãos dele e diz: Senhor, eu vou confiar, eu vou confiar.
Eu tenho um amigo, um irmão, que ele contou um testemunho que ele estava lá no Rio de Janeiro, porque ele morava lá, em Copacabana, e ele estava desesperado por uma situação, e ele disse: Senhor, ele colocou uma rosa que ele tinha, não sei porquê, na mão na areia, ali, não tão perto das ondas, mas ele disse: Senhor, se o Senhor está ouvindo minha oração, que o Senhor venha buscar essa rosa. Eu disse: você está fazendo um teste, né? Mas a Bíblia, nós vemos que Gideão botou uma lã lá para Deus vir e molhar e ficar seca, você conhece a história, e ele botou aquela rosa e no desespero se ajoelhou e começou a orar, e de repente o mar, a maré subiu, não sei, mas veio uma onda até ali e levou aquela rosa. E ele, na sua fé, naquele seu momento, ele acreditou que Deus estava falando com ele e dizendo: eu ouço a sua oração. Ontem eu estava vendo no Instagram um dos nossos irmãos, obreiros, que se formou no CTM, dando um testemunho, e eu fiquei escutando aquele menino, mas ele disse assim: eu comecei a orar, e daqui a pouco eu parei e disse assim: Deus, será que o Senhor existe mesmo? Será que é isso que eu estou aqui orando? Será que é verdadeiro? E ele disse que começou a falar com Deus, e de repente ele sentiu uma mão pegando no seu ombro, e ele, não sei se ficou com medo ou o quê, mas começou a orar mais forte, né? Ele sentiu aquela mão, ele estava sozinho, e de repente ele sentiu aquilo como se fosse um abraço, mas ele sentiu a presença de Deus, e ele entendeu que era uma resposta de Deus para a vida dele. Talvez nós temos algumas pessoas aqui que até têm duvidado: será que Deus tem ouvido mesmo a minha oração? Será que Deus tem ouvido? Queridos irmãos, aqueles discípulos, eu duvido que algum deles, quando Jesus tomou o pão e deu graças a Deus, aqueles 5 pãezinhos diante de uma grande multidão, eu não duvido que certamente foi Judas, né? Mas deu uma cutucada e disse assim: o que o mestre está querendo? Distribuir 5 pães para tudo isso? Ele duvidou. Ele disse: eu não acredito que Jesus vai querer alimentar esse povo com esses 5 pães. Mas eles pagaram para ver. Eles trouxeram o pão. E eles disseram: Senhor, está aqui o que eu tenho na minha mão. O que eu tenho na minha mão. E eu pergunto: o que você tem na tua mão? O que você tem para oferecer ao Senhor, no sentido de dizer: Senhor, está aqui, eu confio que Tu podes multiplicar na minha vida. Eu preciso, talvez, quem sabe, saldar as minhas contas, salvar a minha empresa, salvar os meus negócios. Quem sabe você precisa salvar a tua saúde, mas o que você tem, coloque nas mãos do Senhor. E colocar nas mãos do Senhor é confiar que não é pelos teus métodos. O método dos discípulos era: manda eles para suas casas e que cada um arrume comida. Era esse método, que eles não estavam tão errados. Talvez você também não está errado, mas hoje eu convido você a confiar em Deus, a confiar no Senhor, e a dizer: Senhor, eu quero confiar nos teus métodos, e os teus métodos é aqueles que o Senhor vai levar você e vai abrir os teus olhos para enxergar o propósito de Deus e a bênção de Deus na tua vida. Que Deus possa estar multiplicando na nossa vida aquilo que nós precisamos. Você colocou um pedido de oração ali desta campanha, e talvez ali você colocou o que você precisa que o Senhor multiplique. Quem sabe até mesmo você pediu para que Deus multiplique a tua fé, ou quem sabe hoje você quer pedir: Senhor, multiplica a minha fé, porque a minha fé está pequena, eu tenho estado desanimado. Queridos,
Estamos muitas vezes desanimados e até desacorçoados da vida. Até temos talvez dificuldade em pedir a Deus e dizer: hoje, será que eu vou fazer essa oração? Então peça que Ele multiplique a tua fé, que Ele levante o teu ânimo, a tua alegria. Não deixe de saborear o morango. Não deixe de saborear o morango apenas porque tem um urso ou uma onça. Esqueça um pouco disso e viva a tua vida aproveitando aquilo que Deus já tem te dado, aquilo que Deus tem colocado na tua mão. É preciso, queridos irmãos, que nós estejamos olhando e aproveitando esse momento e aproveitando saborear o morango. Eu não sei qual é o morango, o que você tem perto de você, mas tenha certeza, não vale a pena a gente sofrer por uma preocupação e deixar de viver coisas tão importantes e boas que estão ao nosso redor e que nós precisamos aproveitar e deixar Deus operar em nossa vida. A bênção da multiplicação dos pães é a bênção da provisão de Deus naquilo que nós não temos. Talvez hoje você está passando um tempo de necessidade, de dificuldades, talvez para pagar as suas contas, talvez para viver, talvez situações que você fugiu do teu controle, talvez situações que você pensa até mesmo que foi um erro teu, sair de casa sem levar o lanche e ficar o dia todo fora, e talvez a pessoa olhou para o menino que estava com 5 pães e disse: poxa, ele trouxe os pães, por que eu não trouxe? Você não trouxe, talvez você não se preparou, mas Deus pode suprir essa necessidade na tua vida. Isso é um milagre. Milagre não se explica, e eu nem quero explicação, eu quero é receber o milagre. Eu quero que Deus faça, e como Ele vai fazer eu não sei, eu só quero louvar o nome dEle pela maneira como Ele vai fazer. Imagine um lugar onde você tem a oportunidade de conhecer uma nova pessoa e esta pessoa se tornar o seu grande e verdadeiro amigo. E nela você pode confiar tudo o que se passa em sua vida. E ela, após te ouvir, te ajudar e permanecer contigo durante toda a sua vida. Este lugar existe. Igreja do Evangelho Quadrangular, onde o amor de Jesus espera por você. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos teus filhos. Queremos pedir neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração, receba a tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.